Prova URGS 2022. Média da prova 5,13, desvio padrão 2,2. Questão 16, cinemática. Um avião viajando paralelamente ao solo com velocidade constante módulo V0, solta uma carga desde uma altitude h, conforme representa o painel esquerdo da figura abaixo. Sendo V0 80 metros por segundo a velocidade do avião e h igual a 300 metros, qual será depois de 5 segundos o módulo da velocidade da carga em relação ao avião em metros por segundo, desprezando-se a resistência do ar? Essa é uma questão sobre lançamento horizontal ou movimento de projéteis. Desprezando a resistência do ar, percebam que a velocidade da carga em relação ao avião é apenas a velocidade vertical VY, já que tanto o avião quanto a carga possuem a mesma velocidade horizontal V0. Portanto, a carga só se desloca em relação ao avião verticalmente. Aqui nós temos, portanto, uma questão de queda livre. Para um tempo de 5 segundos de queda para uma velocidade vertical y inicial igual a 0, a velocidade final em y dessa carga pode ser obtida pela equação horária da velocidade do MRUV ou MQL, movimento de queda livre. Notem que VY final é igual a VY inicial mais GT. Como a velocidade em y inicialmente é igual a 0, percebam VY final é igual a 0 mais 10 vezes 5, ou seja, essa velocidade da carga em relação ao avião, velocidade, portanto, vertical apenas, vale 50 metros por segundo. Alternativa, letra C. Questão 17, dinâmica. A figura abaixo apresenta 3 blocos A, B e C que deslizam sobre um plano horizontal e liso, empurrados por uma força também horizontal e constante F, atuando sobre um bloco A. Sendo o módulo de F igual a 18 newtons e as massas dos blocos 3, 2 e 1 kg. Considere as seguintes afirmações. Afirmação 1. Todas as forças que agem sobre os blocos A, B e C dissipam energia do sistema. Notem que, não havendo atritos, o sistema é conservativo, ou seja, não há dissipação da energia mecânica do sistema de blocos. Portanto, a afirmação 1 está incorreta. Afirmação 2. Os módulos das forças de contato entre os blocos A e B e C são FAB 9 newtons e FCB 3 newtons. Aqui nós temos que calcular primeiro a atração desse sistema, que é empurrado por uma força de 18 newtons, a única força horizontal que acelera um sistema cuja soma das massas é de 6 kg, a massa total do conjunto ABC. Para calcular a atração desse sistema, nós utilizamos FR igual a MA para o sistema inteiro. Portanto, 18 newtons é a força resultante que empurra a massa de 6 quilos, e a atração do sistema é 18 sobre 6, ou 3 metros por segundo ao quadrado horizontal e para a direita. Com essa aceleração, agora nós podemos calcular as forças de contato entre os pares de blocos A e B e C. Para a força de contato entre A e B, que atua naquela superfície dos dois blocos A e B, percebam, A empurra B para frente e B empurra A para trás, um par ação e reação cujas forças AB e BA têm o mesmo módulo. Escolhendo o bloco A para o cálculo dessa força de contato, nós representamos as forças sobre o bloco A. O bloco A recebe a força F de 18 newtons para frente e para trás a força que nós queremos determinar, que é a força de contato BA. Utilizando a resultante das forças sobre o bloco A, percebam, FR no bloco A igual a massa A vezes a atração, que é 3 metros por segundo ao quadrado.
A força resultante no bloco A, agora isolado do sistema, vale F menos FBA. F menos FBA igual a MA vezes A, ou seja, 18 menos FBA igual a 3, que é a massa de A, vezes a aceleração, que é 3 metros por segundo ao quadrado. Fazendo o cálculo, FBA vale 18 menos 9, ou seja, 9 newtons. Temos agora que calcular a força de contato entre os blocos B e C. Portanto, nós temos ali que B empurra C para frente e, por sua vez, como reação, C empurra B para trás. Escolhendo o bloco C para o cálculo dessa força de contato, nós temos como resultante no bloco C, ou seja, a força que acelera C para frente é justamente a força de contato BC. Expressando FRC igual a MC vezes A ao isolar o bloco C, nós temos que a força de contato BC é a resultante sobre esse bloco C e a sua aceleração vale 3 metros por segundo ao quadrado. Então, aplicando FR igual a MA para o bloco C, temos que FBC, resultante em C, igual a massa de C, que vale 1 kg, vezes a aceleração, que é 3 metros por segundo ao quadrado. 1 vezes 3 dá uma força de contato BC de 3 newtons. Portanto, a afirmação 2 está correta. Afirmação 3. Os módulos das forças resultantes sobre cada um dos blocos A, B e C são, respectivamente, FA 9 newtons, FB 6 newtons e FC 3 newtons. Como nós conhecemos a aceleração desse sistema, que vale 3 metros por segundo ao quadrado, nós podemos individualmente calcular por FR igual a MA a força resultante em cada um dos blocos. A força resultante sobre o bloco A vale a sua massa, 3 kg, vezes 3 metros por segundo ao quadrado, que dá realmente 9 newtons, conforme afirma a frase 3. A resultante sobre o bloco B, sua massa vezes a aceleração do sistema, vale 2 vezes 3, ou seja, 6 newtons. E a resultante sobre o bloco C, MC vezes a aceleração do sistema, 1 vezes 3, vale 3 newtons. Ou seja, a afirmação 3 está correta. Portanto, nós temos aqui como corretas as afirmações 2 e 3. A alternativa correta é a letra D. Questão 18, gravitação. Considerando órbitas circunferenciais em torno do Sol, o planeta Saturno está aproximadamente 10 vezes mais longe do Sol que a Terra e sua massa é cerca de 100 vezes maior do que a massa da Terra. Nessa questão, eles pedem para comparar as forças gravitacionais Sol-Terra e Sol-Saturno, assim como as acelerações dos dois planetas em torno do Sol. Temos aqui que a força gravitacional entre duas massas, pela lei da gravitação universal de Newton, é Gmm sobre d quadrado. Vou considerar aqui a força do Sol sobre a Terra, F1, Gmm sobre d quadrado, onde m maiúsculo é a massa do Sol e m minúsculo é a massa da Terra. D é a distância Sol-Terra. Considero aqui a força do Sol sobre Saturno, F2, igual a Gm vezes 100, m, a massa de Saturno é 100 vezes maior que a massa da Terra, sobre 10d ao quadrado, já que Saturno está 10 vezes mais distante do Sol. Considerando essa relação, notem que 100m sobre 100d ao quadrado, cancela-se 100 com 100, e nós temos a força do Sol sobre Saturno igual a Gmm sobre d quadrado, exatamente igual à força da Terra sobre o Sol. Portanto, F1 é igual a F2. Na primeira lacuna do texto apresentado, notem, com essas considerações, o módulo da força que o Sol exerce sobre Saturno é igual ao módulo da força que ele exerce sobre a Terra. Na segunda lacuna, nós completamos com a comparação entre as acelerações dos dois planetas nas suas órbitas em torno do Sol. Utilizando a expressão A igual a FR sobre M, notem que a força resultante sobre os dois planetas é a força gravitacional que o Sol exerce sobre cada um. Como essa força gravitacional é a mesma, nós consideramos que o planeta de maior massa
terá menor aceleração. E esse planeta é Saturno. Portanto, na segunda frase, nós temos que o módulo da aceleração de Saturno é menor que o módulo da aceleração da Terra. Resposta da alternativa E. Questão 19, colisões. A figura abaixo representa dois objetos, A e B, que deslizam sobre uma superfície horizontal sem atrito. O objeto A tem massa igual a 1/3 de quilograma e sua velocidade indicada pela seta vertical tem módulo 3 metros por segundo. O objeto B tem massa igual a 1/2 de quilograma e sua velocidade indicada pela seta horizontal tem módulo de 2 metros por segundo. Os objetos colidem, permanecendo colados após a colisão. Nesse processo, letra A energia cinética e o momento linear, que é a quantidade de movimento, do sistema foram conservados. Quando os objetos ficam unidos após a colisão ou colados, como é dito no enunciado, a colisão é considerada perfeitamente ou completamente inelástica. Nesse tipo de colisão, não há conservação da energia cinética do sistema, há uma dissipação, chamada de dissipação máxima da EC do conjunto de corpos que colide. Lembrando que a energia cinética de um sistema numa colisão só conserva se a colisão for do tipo perfeitamente elástica, o que não é o caso aqui. Mas em qualquer colisão nós temos que, na ausência de forças externas, há uma conservação da quantidade de movimento ou momentum linear do sistema de corpos que colide. Portanto, a letra A está incorreta. A energia cinética do sistema não foi conservada, apenas a quantidade de movimento ou momentum linear desse sistema B. Portanto, a letra B, que diz que apenas a energia cinética do sistema foi conservada, também está incorreta. Letra C. O módulo do momento linear do sistema é de 2 kg vezes metro por segundo. Temos aqui, antes da colisão, o que está apresentado na figura, a velocidade do bloco A vale 3 metros por segundo, ele tem uma massa de 1/3 de quilograma, andando verticalmente para cima, do nosso ponto de vista, e o corpo B tem uma velocidade de 2 metros por segundo e meio quilograma de massa, andando horizontalmente para a esquerda, como mostra a figura. Nós temos, então, uma composição vetorial de dois vetores quantidade de movimento ou momentos lineares dos corpos A e B, que são perpendiculares entre si. A quantidade de movimento total desse sistema é inclinada, como mostra o vetor em azul. Essa quantidade de movimento vai ser calculada pelo teorema de Pitágoras. Ali mostra-se uma diagonal de um retângulo formado pela composição dos vetores QA e QB, ou a hipotenusa de um triângulo retângulo. Mas nós precisamos das quantidades de movimento dos corpos A e B. Notem que a quantidade de movimento do A, antes da colisão, é MAVA, onde a sua massa é 1/3 de quilograma e sua velocidade 3 metros por segundo. 1/3 vezes 3 vai dar 1 quilograma vezes metro por segundo. Já para o corpo B, MBVB é a quantidade de movimento dele antes da colisão. Essa quantidade de movimento é 1/2 vezes 2, ou seja, também vale 1 quilograma metro por segundo. A quantidade de movimento do sistema, a quantidade de movimento total do conjunto, ou inicial do sistema, antes da colisão, vale raiz de QA ao quadrado mais QB ao quadrado, ou seja, cálculo através do teorema de Pitágoras. Extraindo ali a raiz, nós temos QA ao quadrado mais QB ao quadrado, 1 ao quadrado mais 1 ao quadrado, raiz da raiz de 2 quilogramas metro por segundo, ou seja, a alternativa C, que diz que o módulo do momento linear do sistema é de 2 quilogramas metro por segundo, está incorreta, vale raiz de 2 quilograma metro por segundo. Letra D. O módulo da velocidade final dos objetos é 2,4 metros por segundo. Aqui nós temos a quantidade de movimento inicial do sistema, ou antes da colisão, raiz de 2 kg metro por segundo. Ao acontecer a colisão e os corpos ficarem colados, notem que eles se juntam, formando um sistema de massa MA mais MB, ou seja, 1/3 mais 1/2 quilograma, e com uma velocidade final na mesma direção e sentido da quantidade de movimento do sistema de corpos.
A quantidade de movimento final do sistema, ou seja, após a colisão, é MA mais MB vezes a velocidade final que nós queremos determinar. Como a soma das massas MA mais MB é 1/3 mais 1/2, ou seja, 5/6 de quilograma, temos que a quantidade de movimento final desse sistema após a colisão vale 5/6 vezes VF. Como nós temos a lei da conservação da quantidade de movimento do sistema em qualquer tipo de colisão, podemos igualar a quantidade de movimento inicial do sistema antes da colisão com a quantidade de movimento final desse mesmo sistema após a colisão, QI é igual a QF. Ou seja, raiz de 2, que é a quantidade de movimento inicial, é igual a 5/6 de VF, que é a quantidade de movimento final desse sistema após a colisão. Fazendo a conta, nós temos que a velocidade final é 6 raiz de 2 sobre 5. Considerando raiz de 2 aproximadamente 1,4, vai dar uma velocidade final 6 vezes 1,4 sobre 5, que corresponde a 1,68 metros por segundo, o que dá como incorreta a alternativa D. O módulo da velocidade final dos objetos não é 2,4 metros por segundo. Portanto, a resposta da questão é a alternativa E, a energia cinética final do sistema é 6/5 de Joule. Vamos fazer esse cálculo para provar esse resultado. Notem que depois da colisão nós temos um sistema B de massa MA mais MB que vale 5/6 de quilogramas, que eu chamei de MAB, a massa do sistema B, quando eles saem colados após a colisão, se deslocando com uma velocidade final de 6 raiz de 2 sobre 5 metros por segundo. Utilizando a expressão da energia cinética final desse sistema, MAB vezes VF ao quadrado sobre 2, jogando esses valores na expressão, notem, 5/6 vezes 6 raiz de 2 sobre 5 ao quadrado sobre 2, nós obtemos um quociente 5/6 vezes 36 vezes 2 sobre 25, tudo isso dividido por 2. Eliminamos 2 com 2 da fração, simplificamos 36 sobrando 6 no numerador, simplificamos 25 com 5 sobrando 5 no denominador, ou seja, a energia cinética final desse sistema vale 6/5 de Joule, o que dá como correta a alternativa E. Questão 20, energia. Considere o sistema massa-mola representado na figura abaixo. A massa de 0,5 kg é deslocada de ΔX igual a 0,02 metros a partir da posição de equilíbrio e então liberada. Considerando que não há atrito entre as superfícies em contato, o bloco passa pela posição de equilíbrio com velocidade de módulo 0,04 metros por segundo. A constante elástica da mola e a energia mecânica total do sistema são, respectivamente, bom, x igual a 0 é a posição de equilíbrio daquela mola, ou seja, quando ela não está deformada. Nós temos aqui, inicialmente, a mola deformada ou esticada de uma distância ΔX, e nessa situação o bloco de massa M está em repouso. Quando liberado, notem que a mola volta à posição de equilíbrio. Percebam que, neste caso, nessa segunda situação, com a mola liberada, o bloco tem energia cinética a uma certa velocidade, que é 0,04 metros por segundo. Portanto, nós temos uma energia mecânica inicial com a mola esticada que corresponde à energia potencial elástica do sistema. Quando a mola foi liberada e o bloco, portanto, tem a velocidade 0,04 metros por segundo, esse mesmo bloco tem agora energia cinética, o que significa que, como há um sistema conservativo, não há atritos na situação aqui mostrada, toda a energia potencial elástica se converteu em energia cinética, ou seja, a conservação da energia mecânica do sistema. Como a energia mecânica inicial é igual à energia mecânica final, nós podemos igualar a EPE com a EC, ou seja, K ΔX ao quadrado sobre 2, fórmula da energia potencial elástica, igual a mV ao quadrado sobre 2. Cancelando 2 com 2, nós vamos aqui calcular a constante elástica da mola, que é uma das perguntas da questão. Temos ali, então, K vezes 2 vezes 10 na menos 2 ao quadrado. 2 vezes 10 na menos 2 corresponde ao 0,02 metros de deformação ΔX da mola.
K vezes esse número elevado ao quadrado é igual a 0,5 vezes 4 vezes 10 na menos 2, que é a velocidade 0,04 metros por segundo elevado ao quadrado. Fazendo a conta, nós descobrimos que a constante elástica vai ser 8 vezes 10 na menos 4 sobre 4 vezes 10 na menos 4, o que dá 2 newtons por metro. Temos aqui como respostas possíveis as alternativas C, D e E. Essa é a constante elástica da mola. Eliminamos, portanto, as alternativas A e B. Agora, nós calculamos a energia mecânica total do sistema. Percebam que a energia mecânica inicial desse sistema era a EPE, a energia potencial elástica, com a mola esticada. Agora, com a mola liberada, a energia mecânica final corresponde a EC do sistema. Nós podemos usar tanto a EPE antes da mola ser liberada para calcular a energia mecânica total, ou a EC do bloco ou do sistema quando a mola foi liberada. Utilizando a segunda expressão, a energia mecânica é a energia cinética do corpo. Notem que, nesse caso, nós temos a energia mecânica total. Como a energia mecânica total antes e depois é a mesma, tanto faz calcular essa energia mecânica pela EPE ou pela EC. Então, utilizando a fórmula mv ao quadrado sobre 2, percebam a massa 0,5 kg, vezes a velocidade 4 vezes 10 na menos 2 metros por segundo elevado ao quadrado, dividido por 2. Temos aqui uma energia cinética de 4 vezes 10 na menos 4 joules, ou seja, 0,4 vezes 10 na menos 3 joules, ou 0,4 milijoules, ou seja, resposta da questão, a alternativa da letra C. Questão 21, hidrostática. A figura abaixo representa um bloco B de densidade 900 kg por metro cúbico flutuando na interface entre dois líquidos, água e óleo. Considerando que 4/5 do volume do bloco estão submersos na água, cuja densidade é 1.000 kg por metro cúbico, a densidade do óleo é em kg por metro cúbico de... Bom, nós temos aqui que o bloco está flutuando, ou seja, o empuxo que ele recebe é igual ao seu próprio peso. O empuxo que os líquidos exercem, água e óleo, equilibram o peso desse corpo. Percebam que, portanto, a soma dos dois empuxos do óleo e da água, esse bloco está mergulhado em dois líquidos, deslocando o óleo e a água, ele recebe uma soma desses dois empuxos. Esses dois empuxos do óleo e da água somados equivalem ao peso P desse bloco. Utilizando a expressão de equilíbrio, como a força resultante sobre esse bloco é igual a zero, empuxo total, ou seja, empuxo do óleo mais empuxo da água, é igual ao peso P do bloco. Ao desenvolver essa expressão de igualdade das forças, nós vamos descobrir a densidade do óleo, sabendo que a densidade da água vale 1.000 kg por metro cúbico e a densidade do bloco 900 kg por metro cúbico. Notem que o volume submerso desse bloco no óleo vale 1/5 de seu volume total e o volume do bloco submerso em água vale 4/5 do seu volume total. Utilizando, então, essa expressão de igualdade, empuxo do óleo mais empuxo da água igual ao peso do bloco, onde o empuxo é a densidade do líquido vezes a gravidade vezes volume submerso do corpo. Notem, o empuxo no óleo é densidade μ do óleo vezes a gravidade vezes o volume submerso do bloco em óleo, mais o empuxo da água, densidade μ da água vezes a gravidade vezes o volume submerso do bloco na água, e isso é igual à massa do bloco vezes a gravidade, ou seja, o seu peso. Cancelando a gravidade em todos os termos dessa expressão, já que ela multiplica todos esses termos, nós ficamos com densidade do óleo vezes volume submerso do bloco no óleo, mais densidade da água vezes o volume submerso do bloco em água, igual à massa do bloco. Lembrando que nessa expressão nós vamos calcular a densidade do óleo, μ do óleo. Como nós não conhecemos a massa do bloco, nós temos que abrir a expressão da massa, ou seja, μ do óleo vezes 1/5 do volume do bloco, mais μ da água vezes 4/5 do volume do bloco, é igual a μ do bloco, densidade do bloco, vezes o seu volume, que aqui foi chamado de V. Lembrem que massa é densidade vezes
volume, já que densidade é massa sobre volume. Isolando a massa, então, nós temos aqui massa do bloco, μ vezes V. Aqui o volume do bloco pode ser cancelado em todos os termos da igualdade, ou seja, cancelando o volume do bloco, nós ficamos com μ do óleo vezes 1/5 mais μ da água vezes 4/5 é igual a μ do bloco. Lembrando que a densidade da água é 1.000 kg por metro cúbico e a densidade do bloco é 900 kg por metro cúbico. Assim, nós temos que μ do óleo vezes 1/5 mais 1.000, densidade da água, vezes 4/5 é igual a 900, que é a densidade do bloco. Fazendo ali as contas, multiplicando todos os termos por 5, ficamos com μ do óleo mais 4.000 é igual a 900 vezes 5, que é 4.500. Subtraindo 4.500 de 4.000, a densidade do óleo corresponde ao valor de 500 kg por metro cúbico, ou seja, a resposta da questão, a alternativa da letra C. Questão 22, termodinâmica. Na figura abaixo estão representados 4 diagramas PV para processos termodinâmicos cíclicos de um gás. Assinale a alternativa que indica corretamente em quais processos o gás absorve mais calor do que perde em um ciclo completo. Nós temos que nos diagramas PV cíclicos de um determinado sistema gasoso, que o gás sai de um estado inicial e retorna ao mesmo estado de onde ele partiu, ou seja, o produto PV final em um processo cíclico tem que ser igual ao produto PV inicial desse mesmo gás. Como a temperatura de um gás é diretamente proporcional ao produto PV, pela expressão PV igual a nRT, nós temos que nos processos cíclicos a temperatura inicial do gás tem que ser igual à temperatura final desse mesmo gás. Por outro lado, a energia interna U de um gás é diretamente proporcional à temperatura do sistema, ou seja, num processo cíclico, a energia interna inicial é igual à energia interna final, já que as temperaturas absolutas inicial e final são iguais também. Ou seja, a variação da energia interna do gás no ciclo completo tem que ser igual a zero. Nós também sabemos que, pela primeira lei da termodinâmica, a variação da energia interna é o calor que o gás absorve ou cede, subtraído do trabalho que o gás absorve ou cede. Como nesse caso nós temos um ΔU igual a zero, aplicado isso na primeira lei da termodinâmica, zero é igual a Q menos W. Ou seja, no processo cíclico, o calor trocado pelo gás no ciclo inteiro é igual ao trabalho trocado por esse mesmo gás no ciclo inteiro, ou seja, o calor total é igual ao trabalho total que o gás troca nesse ciclo completo. Como a questão pede um calor que seja absorvido maior que o calor cedido ou perdido pelo gás, neste caso nós vamos procurar um ciclo termodinâmico onde o calor total tenha sido positivo, ou seja, como o calor é igual ao trabalho, o trabalho também vai ter que ser no ciclo positivo. Nesse caso, nós devemos procurar para o trabalho positivo um ciclo percorrido no sentido horário. Os dois únicos diagramas onde o ciclo é horário são aqueles da figura 1 e da figura 3. Nos diagramas 2 e 4, os ciclos são percorridos no sentido anti-horário, ou seja, trabalho total negativo, e calor total negativo, ou seja, o calor perdido é maior que o calor absorvido. Portanto, não podem ser os diagramas 2 e 4. Resposta da questão, a alternativa B. Questão 23, termodinâmica. Considere a máquina térmica representada na figura abaixo. Em um ciclo da máquina, Q1 e Q2 são, respectivamente, as quantidades de calor adicionadas ao banho térmico T1 e retiradas do banho térmico T2 maior que T1. E W é o trabalho realizado pela máquina. Se o trabalho é positivo, então algumas das possibilidades para as quantidades de calor envolvidas são: temos aqui uma questão de máquina térmica que extrai calor de uma fonte a temperatura T2, a chamada fonte quente. Esse calor que a máquina absorve da fonte quente é chamado de Q2,
e ele faz a fonte fria absorver uma outra quantidade de calor, Q1, que está a uma temperatura T1, sendo que T2 é maior que T1. Esse trabalho é positivo e depende das quantidades de calores extraídos da fonte quente e rejeitados para a fonte fria. O esquema de uma máquina térmica é sempre a conversão de uma parte do calor absorvido em trabalho realizado por essa máquina. Notem que esse esquema mostra que de uma fonte quente extrai-se uma certa quantidade de calor, neste caso chamada de Q2, e rejeita-se para a fonte fria, que absorve uma certa quantidade de calor, que aqui eles chamaram de Q1. A diferença entre essas quantidades de calor dá o trabalho realizado. Então, se, por exemplo, nós temos 100 joules absorvidos pela fonte quente, através da máquina, e 70 joules rejeitados para a fonte fria, que absorve essa quantidade de calor, notem que o trabalho, que é a diferença entre Q2 e Q1, vai dar os 30 joules. Portanto, aqui nós temos que o calor absorvido pela máquina, o calor Q2, é positivo, e o calor absorvido pela fonte fria, Q1, também é positivo. Portanto, a frase 1 está correta, Q2 e Q1 é positivo, mas Q2 tem que ser maior que Q1 para que sobre energia realizada pela máquina, que é o trabalho. 100 menos 70 igual a 30 joules. Q2 menos Q1 é igual ao trabalho. A frase 2 está incorreta. Q1 maior que Q2, não, é ao contrário, Q2 é maior que Q1, portanto está incorreta. A frase 3 diz que Q1 é menor que zero e Q2 é maior que zero. Realmente, Q2 é maior que zero, mas a fonte fria absorve uma certa quantidade de calor Q1, que também é positivo nesse caso. Ou seja, a frase 3 está incorreta, o que nos dá como resposta apenas a 1 correta, a alternativa A. Questão 24, ondulatória. Em uma corda esticada com certa tensão constante, 3 ondas são enviadas separadamente. A figura abaixo representa as ondas identificadas por 1, 2 e 3. As razões entre os comprimentos de onda λ1 sobre λ2, λ1 sobre λ3 e λ2 sobre λ3 dessas ondas são, respectivamente. Lembrando que o comprimento de onda de uma onda, ou seja, o tamanho de uma oscilação completa, é a distância entre 3 nodos. Portanto, o comprimento de onda da onda 1, na escala mostrada no diagrama, vale 6 unidades de comprimento. O comprimento de onda da onda 2, no mesmo diagrama, medido, vale 8 unidades de comprimento. E o comprimento de onda da onda 3, ali representado, medido, vale 4 unidades de comprimento. Portanto, as razões entre os comprimentos de onda pedidos no enunciado são λ1 sobre λ2 dá 6/8, ou seja, 3/4, λ1 sobre λ3 igual a 6/4, ou seja, 3/2, e λ2 sobre λ3, 8/4, ou seja, igual a 2. Portanto, a resposta da questão, as razões desses comprimentos de onda são, respectivamente, 3/4, 3/2 e 2, alternativa da letra D. Questão 25, ótica. Esta questão não tem resposta, portanto, ela foi anulada. Questão 26, ondulatória. Na figura abaixo está representado um experimento de interferência em fenda dupla. Um feixe de laser incide sobre 2 fendas separadas por D igual a 0,16 milímetros. Em uma tela colocada a uma distância L igual a 5 metros das fendas, um padrão de interferência é formado, apresentando máximos separados por H igual a 2 centímetros. Na figura, os máximos aparecem como linhas tracejadas. Com esses dados, assinale a alternativa que apresenta o comprimento de onda do laser incidente. Então, nós temos aqui o experimento de Young e os dados apresentados na questão. L, a distância entre a fenda dupla e o anteparo, onde se mostra o padrão de interferência. Aqui nós queremos calcular o comprimento de onda do laser, da luz do laser, que incide nessa fenda dupla. E nós temos aqui, para a equação do experimento
de Young a separação entre os máximos de intensidade formados na tela, cujo padrão de interferência é ilustrado. A equação diz que a distância, nesse caso chamada de H, entre os máximos de intensidade luminosa na tela é dado por lambda vezes L sobre D. Aplicando essa equação, nós vamos calcular o comprimento de onda do laser incidente na fenda dupla. Dados numéricos da questão: L igual a 5 metros, D, distância entre os dois orifícios da fenda dupla igual a 0,16 milímetros, passando para metros, aqui é 0,16 vezes 10 na menos 3 metros, ou 16 vezes 10 na menos 5 metros. Temos que a distância H entre os dois máximos é 2 centímetros, ou 2 vezes 10 na menos 2 metros. Queremos determinar o comprimento de onda lambda. Aplicando os dados na equação, substituindo, nós obtemos 2 vezes 10 na menos 2 é igual a lambda vezes 5 sobre 16 vezes 10 na menos 5. Isolando o lambda, obtemos matematicamente 32 vezes 10 na menos 7 dividido por 5. Fazendo a conta, nós temos 6,4 vezes 10 na menos 7 metros, ou 640 vezes 10 na menos 9 metros, que corresponde a 640 nanômetros. Voltando ao enunciado da questão, o comprimento de onda 640 nanômetros corresponde à alternativa da letra D. Questão 27, eletricidade. A figura representa 3 esferas A, B e C, com raios R, 2R e 3R, perfeitamente condutoras e eletricamente carregadas, e um fio F, também perfeitamente condutor e neutro, suspenso por uma corda isolante em 2 momentos distintos, 1 e 2. As esferas estão em suportes isolantes e separadas por grandes distâncias. De início, no painel 1, a esfera A tem carga elétrica mais 2Q, a esfera B tem carga elétrica menos 3Q, a esfera C tem carga elétrica menos 2Q e o fio está afastado das esferas. O fio F é, então, posto simultaneamente em contato com as 3 esferas, como mostra o painel 2. Após longo tempo nessa situação, o fio é suspenso e afastado. As cargas elétricas nas esferas A, B e C são aproximadamente. Aqui nós temos uma questão de contato entre 3 esferas condutoras de raios diferentes. Aqui nós temos na situação antes do contato as cargas das esferas 2Q, menos 3Q e menos 2Q. As cargas nas esferas A, B e C antes delas serem colocadas em contato. Antes do contato, nós temos, portanto, uma carga total do sistema ABC que corresponde ao somatório dessas 3 cargas. QA mais QB mais QC corresponde a mais 2, menos 3, menos 2, ou seja, menos 3Q. Ao colocar as 3 esferas em contato, 2 coisas têm que ser consideradas. Sempre no contato entre corpos, as cargas são de mesmo sinal. E no caso da esfera, a carga é sempre proporcional diretamente ao raio da esfera. Sabendo que as cargas nas 3 esferas após o contato têm que ser de mesmo sinal, já poderia se descartar as alternativas A, B e C. As únicas possíveis por esse critério seriam as alternativas D e E. Para resolver a questão, nós precisamos utilizar o fato de que, para contato entre esferas de raios diferentes, a carga é diretamente proporcional ao raio de cada esfera. Ou seja, nós temos que, como o raio da esfera B é 2 vezes o raio da esfera A e o raio da esfera C é 3 vezes o raio da esfera A, temos que, após o contato, a carga da esfera C vai ser 3 vezes a carga da esfera A e a carga da esfera B vai ser 2 vezes a carga da esfera A. Mas a soma das cargas permanece constante, ou seja, antes ou depois do contato, a carga total tem que ser menos 3Q, ou seja, após o contato, QA mais QB mais QC é igual a menos 3Q. Utilizando ali os dados que a carga da esfera B é 2 vezes a da esfera A e a carga da esfera C é 3 vezes a carga da A,
temos que, nesse somatório de cargas, QA mais 2QA mais 3QA é igual a menos 3Q, ou seja, 6QA é igual a menos 3Q, ou seja, a carga da esfera A após o contato vai ser menos 3Q sobre 6 ou menos Q sobre 2. Aplicando o fato de que a carga é proporcional ao raio, nós descobrimos que a carga da esfera A após o contato é menos Q sobre 2, a carga da esfera B vai ser o dobro disso, ou seja, menos Q, e a carga da esfera C vai ser o triplo disso, ou seja, menos 3Q sobre 2. Então, nós temos que, após o contato, as cargas nas três esferas são de mesmo sinal e diretamente proporcional ao raio de cada esfera. Respondendo à questão, nós temos como alternativa correta para as cargas das esferas após o contato menos Q sobre 2, menos Q e menos 3Q sobre 2, a alternativa E. Questão 28, eletricidade. Considere o circuito resistivo representado na figura abaixo, sendo R1 igual a R3, que é igual a 2 ohms, e R2 igual a 1 ohm, a corrente elétrica I em R2 é D. Então, nós temos um circuito constituído de 3 resistores, onde R1 vale 2 ohms, R2 vale 1 ohm e R3 vale 2 ohms. A corrente que passa pela fonte de 24 volts é a corrente total ou corrente da associação. Essa corrente total passa pelo resistor R1 e se subdivide nos resistores R2 e R3, correntes que nós podemos chamar de I2 e I3. Então, esse trecho do circuito em paralelo é a parte dos resistores R2 e R3. Nós estamos procurando o valor da corrente I ou a corrente I2 daquele trecho em paralelo. Para isso, nós vamos primeiro simplificar esses dois resistores em paralelo por um único, que é o que substitui a resistência do circuito em paralelo. O RP, pelo produto pela soma das resistências, é 1 vezes 2, R2 vezes R3, sobre 1 mais 2, ou seja, R2 mais R3. Temos aqui uma resistência do circuito em paralelo de 2/3 de ohm. Então, nós vamos agora pegar a resistência total do circuito. Notem que esse resistor RP está em série com o resistor R1, e agora nós temos um circuito onde a resistência equivalente vale R1 mais RP, ou seja, 2 mais 2/3, que é igual a 8/3 de ohm. Com esse resultado, agora nós podemos calcular a corrente total da associação. A corrente total é simplesmente a divisão entre a voltagem total pela resistência equivalente, ou seja, 24 volts sobre 8/3 de ohm, o que nos dá o valor de 9 amperes. Portanto, a corrente que sai da fonte ou que passa pelo resistor R1 é de 9 amperes, a corrente total. Esta corrente total se subdivide em I2 mais I3. Nós queremos determinar aqui o valor de I2, a corrente I, que pergunta a questão. É importante se dar conta que, como a resistência R2 é metade da resistência R3, e no circuito em paralelo a corrente se subdivide na proporção inversa do valor de cada resistência, nós temos que, para uma resistência metade, R2 metade de R3, a corrente I2 deve ser o dobro de I3. Fazendo a substituição nos valores da corrente total, I2 mais I3, notem que 9 amperes, corrente total, é igual a I2, que corresponde a 2I3 mais I3. Ou seja, a corrente I3 vale 3 amperes. Como a corrente I2 é o dobro de I3, sendo I3 igual a 2 amperes, nós temos que a corrente I2, a corrente que pergunta a questão, vale 6 amperes, resposta da alternativa C. Questão 29, magnetismo. A figura abaixo representa um ímã que se move ao longo do eixo de uma bobina que se encontra conectada a um resistor R. Considere as seguintes afirmações. Afirmação 1. A corrente elétrica em R só existe se o ímã estiver acelerando. Essa é uma questão sobre a lei de Faraday-Lenz, que diz que toda corrente elétrica induzida aparece num circuito fechado condutor quando o fluxo magnético dentro desse circuito fechado condutor está variando.
não é necessário haver aceleração do ímã em relação à bobina ou circuito fechado condutor. Basta que haja aproximação ou afastamento, que durante a aproximação o fluxo aumenta e durante o afastamento o fluxo magnético dentro do circuito fechado condutor vai diminuir. Esta é a lei de Faraday-Lenz. Toda variação de fluxo magnético gera uma força eletromotriz ou voltagem induzida no circuito fechado condutor que experimenta essa variação de fluxo magnético. Ou seja, a voltagem induzida, epsilon induzido, é igual a ΔΦ sobre ΔT. Este é o módulo da voltagem induzida quando o fluxo magnético varia no tempo. Não é necessário, repito, haver aceleração para que haja variação do fluxo magnético. Neste experimento aqui mostrado, basta haver aproximação ou afastamento do circuito fechado condutor, a bobina neste caso, e o ímã. Então está errada a frase 1. Frase 2. A corrente elétrica flui de A para B quando o ímã se move para a esquerda. Aqui eu fiz uma nova representação do sistema bobina, ímã e resistor representados. Notem que aqui nós temos a bobina, a resistência e os pontos A e B. O ímã que vai ser movimentado para a esquerda, estabelecido aqui o referencial, ele vai gerar, pelo aumento de fluxo magnético na face interna da bobina, uma corrente elétrica induzida que se opõe à variação do fluxo magnético de acordo com a lei de Lenz. Ou seja, ao aproximar, movendo o ímã para a esquerda, aproximando da bobina, aquele polo norte do ímã que faz aumentar o fluxo magnético gera na bobina um polo magnético norte que dificulta, ou seja, se opõe à sua aproximação. Esse campo induzido norte é gerado pela corrente induzida. Completando o percurso da corrente no circuito, nós percebemos que realmente a corrente vai de A para B quando o ímã é movimentado para a esquerda. Portanto, está correta a frase 2. A corrente realmente induzida vai de A para B. Frase 3. A corrente elétrica em R é máxima quando o ímã estiver completamente inserido na bobina. Se nós temos o ímã completamente mergulhado na parte interna da bobina, as linhas de campo magnético do ímã em forma de barra, neste caso, apresentam um fluxo máximo no interior do circuito fechado condutor. Pela lei de Lenz, a corrente induzida sempre se opõe à variação do fluxo magnético, ou seja, ela é contrária ao que ocorre com o fluxo magnético. Temos aqui uma situação em que o fluxo magnético é máximo, portanto, a corrente induzida nesse circuito deve ser mínima, e nesse caso, nesse momento, ela é igual a zero. Portanto, quando o fluxo magnético é máximo, a corrente elétrica induzida é mínima. Quando o fluxo magnético é mínimo, a corrente induzida é máxima. A corrente induzida sempre se opõe ao valor do fluxo magnético dentro do circuito fechado condutor, de acordo com a lei de Lenz. Portanto, a frase 3 está incorreta. A corrente elétrica induzida em R é nula ou mínima nesta situação. Então, a única afirmativa que está correta é a 2, que nos dá como resposta a alternativa da letra B. Questão 30, Física Moderna. Em seu postulado sobre ondas de matéria, Louis de Broglie afirma que qualquer partícula massiva que tenha momento linear tem também um comportamento ondulatório. O comprimento de onda dessa onda está relacionado com o momento linear da partícula através. Então, nós temos uma equação que expressa a relação entre o comprimento de onda e a quantidade de movimento ou momento linear de um corpo de massa m. Essa equação é lambda igual a h sobre mv, onde h é a constante de Planck e mv o momento linear ou quantidade de movimento desse corpo de massa m e velocidade v. Portanto, nós temos aqui que o comprimento de onda de um corpo material está relacionado com o momento linear do corpo através da constante de Planck, a constante h. Resposta da questão, portanto, a alternativa A.